Obrigada à mesa, a todas as participantes. Nós vamos dar início agora à composição de mesa para o painel Assédio Moral e Sexual. Convido a senhora Ana Sofia da Fonseca Pereira, analista jurídica do Ministério Público do Estado de São Paulo, tesoureira da AJUMP, especialista em direitos humanos e mestranda em cidades inteligentes e sustentáveis pela Uninove, que vai moderar esse painel. Convidamos também a doutora Líbia Alvarenga de Oliveira, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela PUC São Paulo, especialista em atuação nos tribunais superiores TST e STF e em Direito Empresarial do Trabalho pela FGV, sócia responsável pela área trabalhista, sindical e de remuneração de executivos na Inocente Advogados. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, tanto de forma física como virtual, e fazer alguns agradecimentos, né, à CONACAT, na pessoa do presidente da CONACAT, a Jussara, por ter promovido, junto com a comissão, um evento desse porte, e que traz temas tão caros a nós mulheres, principalmente, que sofremos uma desigualdade assim, e que vem crescendo, em vez de ser amenizada, ela vem crescendo com vários discursos que acabam impactando na sociedade, né? E que acentuam ainda mais essa desigualdade, né? Queria cumprimentar também o pessoal que está fazendo aqui, os intérpretes de Libras, que é um trabalho muito importante. Essa questão da inclusão é muito cara para mim, que a minha falecida irmã era PCD desde nascença, e o meu filho mais velho, ele é autista. Então, vou fazer a minha descrição física. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com luzes loiras, tenho olhos castanhos, estou vestindo um vestido estampado com tulipas, verde água, em tons de verde água e branco, e estou de óculos, né, porque senão eu não consigo enxergar direito para ler o que eu vou precisar falar. Eu quero continuar dando esse recado que já tem sido dado, da importância também dos homens trazerem a questão da desigualdade e ajudarem a reduzir, porque muitas vezes nós mulheres, quando falamos, não somos ouvidas, e quando somos ouvidas, não dão a atenção necessária para esse tema. E quando um homem fala, o impacto acaba sendo diferente, um homem falando para outro homem. E há várias formas de contribuir, não só trazendo as mulheres, promovendo a ascensão das mulheres, tanto em cargos de gestão, como trazendo mais mulheres para as diretorias das entidades de classe, como também com relação a questões do próprio dia a dia, que a gente acaba enfrentando, que é, no caso, aquela piada constante, aquela coisa. Então, cabe aos homens também chegarem e dar um toque, olha, isso daí não é legal, não é engraçado mais. Pode ter sido antigamente, mas hoje em dia não é mais, né? Então, convidar todos para que se conscientizem com relação a isso, porque o impacto pode parecer pequeno inicialmente, mas várias vozes indo nesse sentido, acaba trazendo esse caráter educativo, e a pessoa pensa antes de falar e acaba evitando certos constrangimentos que às vezes a gente acaba passando no dia a dia. E eu quero agradecer também ao presidente da minha entidade, porque ele é pioneiro numa coisa. Eu sou a primeira mulher na diretoria da entidade de classe, foi ele que trouxe a primeira mulher para a diretoria da entidade de classe, que é o Maicon Zambrini. Estou fazendo um agradecimento a você, viu? Que você já está colaborando para a redução dessas desigualdades.
Aí, agora, antes da gente iniciar, eu vou fazer uma breve introdução, né? Posso, desculpe interromper, a doutora Karina, que participou do painel anterior, ela gentilmente aceitou nosso convite para também participar deste. Pode vir, doutora Karina. Então, chamar para a mesa. Não, eu vi, mas eu não sabia, gente. É a minha primeira vez que eu faço isso. Eu não sabia como proceder, viu? Eu vi o recado aqui. Obrigada. Imagina. Então, antes de iniciar, eu vou fazer uma breve introdução, né? E eu já vou usar a cartilha, ó. Vou usar o conceito de assédio moral trazido pela cartilha, já que é para promover cada vez mais o incentivo à leitura da nossa cartilha e a divulgação dela. O assédio moral no serviço público pode ser conceituado como por condutas repetitivas do agente público que, excedendo os limites das suas funções, por ação ou omissão, gestos ou palavras, tenham por objetivo ou efeito atingir a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira ou a credibilidade ou a estabilidade emocional de outro agente público ou de empregado público, de empresa prestadora de serviço público, com danos ao ambiente de trabalho objetivamente aferíveis. E, segundo levantamentos divulgados pelo MPT, as mulheres sofrem mais assédio moral. E o maior motivo, a maior motivação disso é a questão da maternidade. A gente continua ouvindo, hoje em dia, de que mulheres não deveriam trabalhar em determinados lugares porque elas tiram licença maternidade. Isso daí é uma frase corrente, que eu já ouvi de diversas carreiras. Já ouvi dentro da minha instituição, já ouvi de fora da minha instituição. E eu fico pensando comigo mesma, né? Fico refletindo. Essas pessoas, elas são filhos de uma mulher. Elas estão ocupando aquele lugar, aquele cargo, aquela função, porque uma mulher proporcionou que eles pudessem estar ali. Então, como que pode isso, hoje em dia, ainda ser visto dessa forma? E não é uma questão isolada, né? É muito comum você ouvir esse tipo de coisa. E também eu vi uma reportagem publicada na Veja Negócios, 31% das mulheres relataram já ter sido sofrido assédio moral, enquanto nos homens o patamar é de 22%. A ocorrência do assédio moral, do assédio, tanto moral como sexual, por vezes acaba nutrindo um sentimento de culpa nas vítimas, como se o assediado tivesse provocado essa situação, né? E isso daí acaba com a autoestima da pessoa, a pessoa perde a vontade de trabalhar, sente aquela sensação de inutilidade, né? De que eu não devia estar aqui, eu não sou competente o suficiente para estar aqui. Só que algumas situações são tão veladas que nem sempre tem essa percepção. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para as duas era justamente disso. Qual que é a principal dificuldade de se detectar o assédio moral? Eu vou começar com a doutora Lívia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui presentes e a que também nos acompanham virtualmente, agradecer a CONACAT pelo convite. É um prazer imenso participar dessa mesa e principalmente para debater esse tema que é tão importante em todos os setores, não apenas no serviço público, mas principalmente no setor público. Por quê? Porque ele reflete na prestação de serviço que é prestado à sociedade, como bem definiu o deputado Carlos Gianazzi na abertura aqui do evento. E aproveitar para dizer que esta cartilha sobre equidade de gênero é um grande avanço da CONACAT e é um primeiro e um grande passo para minimizar os efeitos do assédio no ambiente de trabalho. Existem leis, existem convenções internacionais, a principal delas é a 190, que ainda não foi ratificada pelo Brasil, mas está em processos de ratificação, e ela trata exatamente sobre a eliminação dessas questões de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, e não apenas no setor privado, que muito se fala, mas também no setor público.
E a gente sabe que as pessoas sofrem assédio não só no trabalho, mas em todos os ambientes. É na escola, é em casa, mas no trabalho cabe ao empregador, cabe às pessoas que são responsáveis combater, proibir, para que todos tenham um trabalho tranquilo, em paz, e possam prestar um serviço da forma como as pessoas esperam, como as pessoas, no caso do serviço público, merecem, tá? Agora, respondendo aqui à senhora Ana Sofia, a principal dificuldade de detectar o assédio moral é, muitas vezes, a forma como ele é praticado. Por quê? O assédio moral, ele é praticado de uma forma muito sutil, muito subjetiva. São formas recorrentes, mas formas veladas. E aí fica complicado daquela pessoa que está sofrendo assédio identificar. E quando identifica, já está numa fase muito avançada e mesmo assim elas se recusam a denunciar, a tomar qualquer atitude por receio, né? Então, o primeiro passo para que isso mude por parte da vítima que sofre o assédio é denunciar. Mesmo sem provas, ela tem que procurar ajuda, ela tem que denunciar e ela tem que identificar, tem que conversar com seus colegas. O primeiro passo parte mesmo da vítima. E quem estiver também acompanhando, presenciando, tem que fazer alguma coisa, porque a gente não pode mais ficar calado diante desses comportamentos inaceitáveis. Com certeza. Agradeço mais uma vez, né, o convite para continuar integrando aqui a mesa com a Ana, com a doutora Líbia. O tema é sensível e importante para todos nós, né? Por que a sua pergunta era no sentido de... Por que é tão difícil detectar o assédio moral? O assédio moral, né? A dificuldade de encontrar, né, o assédio, como a doutora Líbia colocou. Ele tem essa característica de subjetividade, né? Então, é claro que aquilo que é suntuoso, né? É por isso que ele se difere um pouco, às vezes, do assédio sexual, que esse tem um contexto mais explícito, uma cantada, uma brincadeira, né? Que tem características mais evasivas. Nós somos uma comunidade muito... a nossa sociedade é uma sociedade muito próxima, né? A sociedade brasileira. Nós somos pessoas de contato, então nós estamos o tempo todo interagindo nos nossos ambientes de trabalho, mas isso não pode ser levado a uma nova colocação para a sociedade. Eu tenho visto muito questionamento disso, né? Dizendo que a nova geração é uma geração do mimimi, né? A geração que reclama de tudo, ou que coloca tudo para fora. Mas eu acho que eles, nesse aspecto, estão certíssimos, né? Porque essa geração anterior que sofreu calada essas situações, amargam questões de saúde hoje, né? A gente tem certeza disso. Então, eu vejo, eu não sou mamãe, estava aqui compartilhando com as colegas, estou no segundo casamento, tenho uma enteada, né? Com 14 anos. Eles fazem parte de uma nova geração. Então, esse desconforto, qualquer coisa que se sente no meio deles, eles extravasam, colocam isso. E colocam das maneiras mais perigosas, né? Nas redes sociais, compartilham com os colegas. Então, é isso que a colega está colocando, né? Eu acho que o caminho é a comunicação. De que maneira fazer isso para essa geração intermediária, que não chegou com esse poder de comunicação tão importante. E até prestigiar. Acho que a gente precisa prestigiar essa geração, que tem, sim, um monte de desenhos e de não esse impacto geracional, né? Não compreende muito bem as gerações anteriores, vive num mundo comunicacional muito forte, mas captar deles essa liberdade de exposição, né? De colocar esse problema. E no assédio moral, como a colega colocou, ele vai estar ali nos pequenos detalhes, e que talvez as gerações anteriores consideravam aquilo normal. Então, acho que a primeira leitura é até saber que aquilo não é normal, né? É uma questão cultural, né? De geração. De geração. Então, olhar para nesse aculturamento que a gente tem vivenciado, não, isso não é normal, esse tipo de pressionamento, esse tipo de posicionamento, porque eu sou mulher, né? Ou porque eu sou de uma outra condição, e isso ser percebido no ambiente, porque a pessoa às vezes recebe aquilo, leva para ela como se aquilo estivesse dentro de um contexto da nossa cultura. Né? A nossa cultura não é uma cultura que prestigia um assédio. Né? Acho que a gente precisa fazer esse caminho. Né? É muito diferente de ser uma cultura de proximidade, calorosa e de afetuosa, é totalmente contrário de um modelo que vai ser perverso para todos nós. Né? Exatamente. Inclusive, eu gostaria de citar aqui algumas práticas que talvez algumas pessoas hoje...
principalmente as das gerações mais antigas, não entenda que é um assédio, mas por exemplo, isolamento social, excluir deliberadamente uma pessoa, um indivíduo de reuniões, até de happy hours, de trabalhos que fazem parte da rotina dela. Esta é uma prática que é considerada um assédio moral. A comunicação passiva-agressiva, utilizando de sarcasmo, ironias, críticas em formas de brincadeira, em formas de elogios, que na verdade não são elogios, ela acaba por abalar emocionalmente as pessoas que estão sendo vítimas. Desqualificação das ideias daquela pessoa é uma forma de praticar também o assédio moral. Ela abala a confiança, né, a competência dela, ela já começa a colocar em dúvida. Atribuir tarefas insignificantes para um profissional também é uma forma de assédio, porque você também desqualifica e coloca em xeque todo o trabalho, todo o estudo que ela teve, as noites que ela deixou de dormir, o tempo que ela deixou de estar com a família para estudar, para se qualificar, e aí uma pessoa consegue acabar com todo o sonho, com toda a confiança que aquela pessoa tinha, né? Além disso, também tem fofocas, boatos, que também nem sempre são praticados apenas por superiores hierárquicos. Às vezes, o assédio acontece também em linha horizontal. Negligência de feedback, tratar uma pessoa diferente das outras da equipe, sabe? Dar feedbacks para mas aquela não dar nenhuma informação, não produzir feedbacks construtivos, não dar oportunidade dela rever os atos que ela pratica. E, enfim, microagressões excessivas, monitoramento excessivo de uma determinada pessoa. É uma perseguição focada em uma pessoa, mas é uma atitude velada e recorrente, tá? Essas práticas, elas podem ser sutis, mas assim que identificadas, elas têm que ser impedidas, tá? Muito bom, muito bom. As pessoas precisam começar a prestar mais atenção, né, e refletir com relação ao que está acontecendo no ambiente de trabalho, né? E a questão do assédio horizontal, porque as pessoas acabam pensando muito no assédio vertical, mas tem essa questão do assédio horizontal. Às vezes, numa reunião ou no dia a dia do trabalho, um colega de trabalho acaba com atitudes que desqualificam de forma sistemática aquela pessoa, que gera aquele constrangimento, e aí aquele recado que eu dei, né, para os meninos antes, né, com relação às piadas, mas também com relação a isso. Às vezes, geralmente são homens que fazem isso com mulheres, né, de prestar atenção e alguém chegar e falar, olha, isso daí não é legal de se fazer no ambiente de trabalho, né? Eu estou prestando atenção que você está fazendo isso sempre com aquela mesma pessoa e tal, né? Então, e os homens ainda, na maioria dos casos, são mais ouvidos do que as mulheres. Então, quando o recado é dado pelo homem, surte mais efeito, em geral. Eu queria perguntar para as duas também, começar com a doutora Karina agora, por que é tão difícil ainda para a vítima denunciar esses casos de assédio? Eu acho que é um pouco disso, Ana, que a gente falou um pouco na pergunta anterior, né? Que tipo de vítima, né? Então, a vítima mais jovem, eu acho que vai ter, dessa nova geração, mais facilidade para essa comunicação. A vítima de um momento anterior, eu não digo um momento como o nosso, nós estamos aqui no meio disso, né? Eu digo, a nossa geração, 40, 50 anos, né? Por que para a gente é tão difícil denunciar isso? Porque talvez nós ainda sejamos também parte dos assediadores, né? Porque somos pessoas que ainda participam dessas piadas de alguma maneira, e nós precisamos muito dessa conscientização, né? Mas eu acho que quem está sofrendo isso, que já percebeu, que tem visto e percebeu que essa geração mais jovem tem reclamado, e eles têm razão nessa reclamação, mas ela se mantém ali, não, mas eu sou forte, eu vou suportar isso. Né? E essa sensação, acho que de fortaleza, e eu acho que para o ambiente feminino é que eu estou dizendo de todos, né? Homens e mulheres, mas, e todos os gêneros, mas a mulher vai tendo essa sensação de fortaleza. Eu posso tudo, eu dou conta de 3 jornadas e tudo mais. O meu trabalho é muito importante, a minha fonte de renda, isso aqui é meu ganha-pão, né? Então, eu acho que a pressão do quanto aquilo impacta para a tua vida, às vezes um sonho da mulher ter atingido uma carreira pública, por exemplo, passou no concurso,
né, de repente estava lá no serviço público, isso é muito comum para vocês, né? Então conseguiu passar num concurso lá, longe, finalmente entrou perto de onde está sua família, na cidade onde desejava, tá ali, voltou para o seu habitat, e aquele é um ambiente nefasto. Ela vai falar, eu vou reclamar disso, dessa piadinha, que eu vou sofrer calada, tá tudo bem. Eu acho que essa é um pouco das questões que podem existir. E um outro lado, uma questão do compliance, também olhando para o setor público, essa questão de governança. Eu não sei o quanto isso tem caminhado aqui dentro do serviço público. Na atividade privada, onde eu milito, essa atuação a gente já vê pequenas empresas, com canais de denúncia. Então, eles recebem no site lá. Quando é para mandar, olha, venha trabalhar comigo, no site do Trabalho Comigo, eles recebem alguma informação de algum evento que tenha acontecido. Então, muitos clientes nos chamam, né? É até curioso, eu participei do painel anterior pela minha experiência na Previdência, mas eu atuo com Previdência e Direito do Trabalho. Então, na verdade, eu recebo essas duas temáticas. E a temática, quando vem na atividade privada, ela está aparecendo em vários canais. Então, a abertura de canais para isso é muito importante, né? Então, eu vejo que no serviço público, talvez isso também precise de uma expansão. É lógico que quanto mais qualificado o serviço público, com maior condições de investimento, né? O federal, o estadual, o municipal, você sempre vai ter essas diferenças hierárquicas financeiras para a promoção dessas questões. Mas o debate, como a gente está trazendo aqui, dentro das instituições, isso é muito importante, né? Na minha visão, então, Ana, eu acho que o entrave está nisso, né? O medo relacionado a eu vou perder mais do que ganhar se eu relatar principalmente um pequeno assédio moral, e o medo, então, de que isso traga aquilo que você conquistou tão arduamente. Eu acho que existe esse pano de fundo, né? É importante. Eu acho que, na maioria dos casos, isso tem um peso maior. Das pessoas não estão tão livres para poder colocar a boca no trombone, digamos assim, né? Dentro de um contexto. Essa observação que você fez foi muito pertinente na questão das gerações. E é verdade. A geração de mulheres e homens, né, que tem 40, 50 anos, eu tenho 52, eu falo que a gente foi criado para apanhar. Para apanhar da vida mesmo. E a gente cresceu sabendo apanhar. E geralmente, a dificuldade de denúncias está mais relacionada com essa faixa etária, né? E é a questão da quebra de cultura mesmo, que a gente tem que aprender isso com essas gerações novas. Eu achei muito interessante isso. Eu realmente não tinha pensado sobre esse aspecto. Tem razão. No setor privado, realmente, eu acho que o principal receio de a vítima comunicar esses atos de assédio é mesmo o medo de perder o emprego, de perder uma oportunidade de promoção, mas isso também deve haver no público, né? E, além disso, soma-se também o medo de retaliação, receio de não ser acreditada, dela informar o que está acontecendo, comentar com algum colega e a pessoa achar que é besteira ou compactuar com aquele ato do agressor, estigma ou vergonha do que ele está sofrendo. E, além disso, e principalmente, falta de apoio institucional. A cultura corporativa pode desencorajar a pessoa a tomar alguma providência, porque não vai acontecer nada, né? No setor privado existe essa questão de compliance, canais de denúncia, mas o trabalhador ele tem que confiar nesse setor, porque se ele pode utilizar desses mecanismos, mas ser retalhado dessa forma, né? Então tem que ter essa segurança, assim como também tem que ter no setor público. Tá? E só finalizando aqui, essa não comunicação do assédio, ela acaba por perpetuar a impunidade do agressor, e ele vai continuar praticando com outras pessoas, né? E vai se prolongando. No setor público, eu acho que a gente está caminhando para ter canais, né, de denúncia. Na minha instituição, a gente tem, só que acho que um problema do setor público, que eu cheguei a refletir sobre isso, é que a gente trabalha com pessoas, geralmente, que estão acima da gente, são pessoas que têm um poder político muito forte. E talvez isso aumente o receio, o medo da denúncia do assédio, né? Sim.
porque o trabalhador, tanto na iniciativa privada como no setor público, ele é a parte mais fraca, né, desse elo. Então, eu acho que cabe a nós também, como entidades de classe, fortalecer essa cultura da denúncia, divulgar os canais. E, assim, nesse aspecto, eu vou até fazer um elogio à nossa entidade, que a gente tem uma cartilha de assédio moral lá, e nós, toda semana, fazemos publicações descrevendo o que tem na cartilha, quais são as situações de assédio, e informando que há um canal de denúncia na nossa instituição. Bom. E isso daí vai... Quanto mais a gente for fazendo, acho que mais vai entrando na cabeça das pessoas, né? E vai quebrando um pouco essa cultura. Não é a curto prazo que a gente vai conseguir quebrar isso. Eu acho que é bem a longo prazo mesmo. Mas são sementinhas, né, Ana? São sementes que a gente vai plantando. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês é com relação aos meios de prova. Como que geralmente, o assédio, principalmente com relação ao assédio, que ele é praticado só entre duas pessoas, o superior hierárquico e o servidor, né? Como que eles podem, que tipo de prova que eles podem ir juntando para ir comprovando esse tipo de, as situações que estão acontecendo no dia a dia? Pode começar, Luciana. Existe a prova de gravação, que essa é bem polêmica, mas ela já é aceita. O STF já decidiu no julgamento com repercussão geral, que é o tema 237, que pode sim ser juntada a prova de gravação, desde que um dos interlocutores esteja participando dessa gravação, porque impedir esse meio de prova inviabiliza, em alguns casos, que a questão seja tornada pública e seja provada aquela situação, né? Às vezes é a única forma que o assediado tem de comunicar aquela agressão. Fora isso, testemunhas, e-mails, comunicação por WhatsApp, que hoje em dia é muito comum, né, fora do horário. Enfim, mas a gravação, sim, ela é permitida, embora ela possa ser contestada, mas se for uma gravação sem edição e com a participação do interlocutor que entrega a prova, ela é admitida, sim. Eu acho que é a principal. Certamente, estou com a doutora Líbia, acho que esse é o ponto, né? Houve, de começo, uma polêmica muito grande, mas isso a gente tem uma vantagem, acho que na Justiça do Trabalho, ela é muito receptiva, né? Então ela vai receber essas questões, ela vai levar para o judiciário com outro olhar, né? Então as mensagens, como a colega colocou, gravação de vídeo, mensagens trocadas, mensagens às vezes no ambiente empresarial, a empresa às vezes tem aqueles comunicadores, sim, né, sim, internos, em que as pessoas podem trocar mensagens e as pessoas podem receber assédio moral nesses caminhos, né? E imaginam que não estão sob observação. Se esse é um comunicador da empresa, a empresa tem um monitoramento disso. Então, se você está sendo vítima, é um canal que você pode se valer, inclusive denunciando para a empresa, dizer, olha, eu tenho recebido mensagens agradáveis, né, que chegam nesses caminhos e tudo mais. Então, e-mails, todos esses que a colega colocou, a presença, a visualização de que a prática se dá com aquele e não com os outros, isso muitas vezes é perceptível ao olho do colega, né? Então, trazer essa prova testemunhal me parece também uma possibilidade. Mas as gravações hoje acho que tem sido um canal muito importante, muito interessante. E eu tenho ouvido até dizer casos curiosos, que a pessoa faz a gravação e guarda aquilo, né? Que aí nós estamos no outro papel, que ele não tem coragem de levar. Mas tem até a prova, está andando com aquele arsenal, né? Tem que utilizar, tem que se valer disso. Daí porque essa política dos canais, essa sementinha ser plantada, com pequenas iniciativas, né, como uma cartilha ou o que seja, para que a pessoa se encoraje a fazer valer, né, essa prova que ela dispõe. Eu quero ressaltar aqui que tem alguns setores, principalmente no setor público, que talvez a gravação não seja permitida por questão de segurança, né? Por exemplo, numa agência de segurança, num ambiente carcerário, onde é proibido entrar com qualquer equipamento de comunicação. Mas nesses ambientes devem ter gravações, devem ter testemunhas, câmeras, né? Elas podem ser solicitadas. Então, assim, nunca fique sem denunciar.
Anotem todos os atos, horários, dia, local, o que aconteceu, quem participou, faça um relatório, porque é impossível alguém descredibilizar esse tipo de prova. No mínimo, terá que investigar o que está acontecendo. E, às vezes, uma pessoa denuncia, mas outras tantas sofreram um assédio pelo mesmo agressor e não teve coragem de se apresentar, né? Mas um encoraja o outro. E é dessa forma que se acaba com um assédio, seja ele moral ou sexual. Muito bem colocado. Eu ia fazer essa observação da questão das anotações, né, porque existem ambientes realmente que são muito restritos. E aí fica muito difícil a produção dessa prova, né? Porque tem gente que não fala pelo WhatsApp justamente para não deixar rastro. Sim, sim. Né? Que não manda e-mail, os e-mails são educados e tudo mais, mas essa questão de anotar e fazer um relatório é um meio de prova bem interessante e que, independente do contexto, se for mais restrito ou não, reforça, né, a ocorrência dos fatos. E quais as consequências para a saúde mental, né, da pessoa? Porque o assédio ele abala muito, né? Mas eu queria saber de vocês, né, quais são as consequências que podem ser trazidas com relação à saúde mental da pessoa que está sendo assediada. Esse é um tema bem difícil, né, da gente diagnosticar, é muito subjetivo, né, mas o que a gente tem observado aí essa pessoa se torna um pouco mais, ela pode ter aumento de estresse, de ansiedade, né, a pessoa pode desenvolver uma série de distúrbios por conta desses pequenos atos, né, que a gente considera pequeno até, mas cada ser humano ele tem a sua peculiaridade, né, então nós temos cada vez mais que se conscientizar do impacto que a gente causa na vida alheia, né, então o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo, não é só o ambiente de trabalho, né? É um ambiente em que se dedica tempo. Às vezes você está lá fazendo uma benevolência, um trabalho voluntariado e está tendo uma situação desse tipo, né? Então, o ser humano, o cidadão tem que se conscientizar desse cenário, porque esses pequenos movimentos podem desencadear, especialmente com essa situação de que o cidadão comum tem a tendência de absorver, né, essas gerações, de não querer exportar tudo isso, achar que ele pode, que ele tem que conviver, que ele foi feito para ser calejado mesmo, para apanhar, então está levantando aquilo. E isso pode gerar um estopim, me parece aqui que do ponto de vista de muitas doenças psicológicas, né? Mas não só elas, né? Eu não sou especialista na área da saúde, acho que até a outra moça do outro painel nos ajudaria, mas acho que no feeling do que a gente tem visto aí, esse desencadeamento de doenças de estresse, de saúde mental, são expostos com esse tipo de assédio moral, né? Exatamente. Essa questão do assédio são atos reiterados, prolongados, né? Inicialmente reflete na parte psicológica, mas com certeza no tempo vai refletir também na parte física, pode desencadear doenças físicas. Eu já vi casos em que a pessoa passou a desenvolver doenças motoras, doenças cardíacas, doenças neurológicas, pressão alta, né? E assim, o pior de tudo é quando chega a vias de fato. Quantos casos a gente já não viu de suicídio? Muito triste. Né? Isso é uma doença gravíssima, né? E acontece muito no setor público e com mulheres, né? Infelizmente, perversa, mulheres, né? perversa. As mulheres são o alvo principal, as vítimas, né? São a parte vulnerável dessa relação. Acho que até pela cultura, né, que a gente tem na sociedade, de ser uma sociedade machista, e a gente tem que reconhecer isso. Sim. Porque durante muito tempo esse machismo teve velado, era como se nós não fôssemos uma sociedade machista, pelo menos aos olhos assim do que a gente via no senso comum, né? Mas as pessoas, as atitudes foram sendo mostradas que nós somos uma sociedade machista e que diminui o valor da mulher. Aquele caso mesmo que assim, não é com relação ao serviço público, mas tem pertinência com o que a gente está falando, não chegou a ser um assédio sexual, mas foi uma importunação sexual daquela nutricionista lá em Fortaleza. Aquilo lá foi o fim do mundo, né?
alguns homens consideram que as mulheres não são donas nem do próprio corpo, que eles podem chegar e, sem autorização nenhuma, né, ter esse tipo de atitude, de ir num elevador, numa empresa, ir lá e apalpar as nádegas da mulher que estava junto com ele no elevador. Né? Então, a gente tem que reconhecer, primeiro, que a gente tem essa cultura machista, não pode fechar os olhos para isso, que só a partir do momento que nós reconhecermos que a nossa cultura é dessa forma, e trazer isso para todos os debates, em casa, no trabalho, orientar nossos filhos para que não sejam assim, é que a gente vai começar a ter um pouco mais de igualdade. Porque enquanto tiver esse machismo, a gente pode consertar em alguns lugares, mas em outros o negócio vai estar correndo solto e sem limites. Sem limite. Um ponto que eu acho que é relevante, né? Por que a mulher, a estatística é maior em cima da mulher? A gente vem falando aqui das outras mesas, a questão de absorção de mais de uma tarefa, mais de um papel. Então, se ela recebe esses importúnios em cada um desses papéis que ela exerce, o acúmulo é gigantesco, né? Então, ela como mãe assediada lá na roda da escola, falando com os filhos, algum cenário como esse, no trabalho, na comunidade que faça um estudo, que faça algum tipo de outra atividade, recebe em vários canais em que esse papel triplo ou duplo da mulher é exercido, ela está sujeita a esse tipo de oportunação. Então, me parece que é maior mesmo. E quem de nós nunca teve um tipo de inoportunação ou ser oportunada no transporte público, em qualquer cenário? Né? É difícil, acho que nós estarmos num ambiente com uma mulher que não passou por uma importunação. Gostaria muito de ter aqui no ambiente, mas é difícil, né? Exatamente, exatamente. E isso a gente tem que trazer isso bem forte, né, para o debate. Cabe a nós também, mulheres, né, fazer isso. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é que se o assediador pode responder por improbidade administrativa. Sim, sim. Isso já vem sendo discutido há um bom tempo e em 2013 teve uma decisão muito importante do STJ que classificou como improbidade administrativa um ato de assédio praticado por um vereador, se eu não me engano, acho que foi em Santa Catarina. Este prefeito. Este prefeito, ele colocou de castigo dentro de uma sala fechada uma servidora por 4 dias por ela ter deposto contra a denúncia dela de dívidas na previdência daquela cidade. Tá? E, além disso, ele ainda obrigou ela a tirar férias forçadas e ameaçou a tomar outras atitudes como forma de punição. Esta ação ela foi julgada procedente na primeira instância. O TJ do Rio Grande do Sul entendeu que não era um ato de improbidade administrativa, mas finalmente, com base em toda aquela produção de prova farta, teve exposição na mídia e foi muito bem provado, e o STJ entendeu sim que aquele prefeito ele atentou contra os princípios da administração pública. Então, o ato de assédio ele configura sim um atentado quanto aos princípios da administração pública. Tá? Inclusive, é um projeto de lei, ele é um pouco antigo, que propõe a inclusão do assédio moral no Código Penal e sua tipificação como crime. Hoje já é considerado como crime o assédio sexual no Código Penal, mas o próximo passo é incluir também o assédio moral no ambiente de trabalho. Mas no setor público é sim um ato de improbidade administrativa. Muito bom, eu atuo pouco, né, no setor público, e a aula da doutora Líbia aqui está bastante acostumada, mas me parece isso, né, pelo menos do ponto de vista no setor privado, isso certamente é um ato a ser punido, e aí me parece que talvez no setor público o que pode acontecer quando não se encontra e ou não se consegue enquadrar como um ato de improbidade, vai vir ali uma indenização por dano, né, pelo dano, mas o ato de improbidade ele tem um peso muito importante, né, que é para que esse profissional, né, que está ali junto com todos e desempenha um serviço público, um papel público, né? Se isso não for banido, se isso não for ato a ser
não incentivado, é muito importante, me parece, que o ato de improbidade administrativa seja visto como uma possibilidade que o Estado tem de tirar do seu trabalho aquele que age em desacordo com o que a nossa sociedade não tem desejado. Né? Então, muito bom que já tenhamos decisões. Sim, nós temos um caso famoso que ainda está em julgamento, aquele caso do juiz do trabalho, Verdade. né, que foi acusado de assédio moral, assédio Recente. sexual recente, que inclusive. ele está afastado, e o fim dele vai ser esse, ele vai ser afastado, e ele cometeu sim um ato de improbidade administrativa, ele usou do poder, das facilidades para obter vantagem ilícita de natureza sexual em favor dele. Tá? É reprovável, não importa a competência, não importa nada. Esses atos têm que ser seriamente castigados, corrigidos, e só atitudes desta natureza é que vai impedir que ela se perpetue, que ela se torne um exemplo, que ela se torne comum. Não pode, ninguém pode achar que é normal, que é aceitável, que é passível só de uma advertência. Não, tem que ter uma consequência séria para aquele que pratica o assédio. Isso, porque essas consequências no serviço público vai ter uma consequência grande, né? Um profissional como esse que tem uma carreira pública, os seus proventos, então tudo isso tem importância significativa, Sim. de modo a coibir que outros agressores nesse âmbito, em qualquer outro, Exato. se sintam confortáveis, né, para assim atuar. Ele se tornou um exemplo, né? Então, se alguém pensar em praticar um ato, seja assédio sexual ou moral, vai pensar duas vezes, né? Porque vai ter punição e a punição vai ser grave. No caso dele, acabou com a vida dele. Certamente. Nossa, eu estou impressionada também com essa questão do prefeito. O pessoal tem uma criatividade para fazer as coisas que, pelo amor de Deus, né? Meu É incrível. Deus, Deixar a pessoa em cativeiro. como pode Não é? deixar a pessoa 4 dias de castigo? Eu falei, é inacreditável, né? Parece coisa de filme, de ficção. Por incrível que pareça, a colega tem razão, é uma questão de geração. Para aquele prefeito, isso é normal, porque para as pessoas de 50, 60, 70 anos, isso pode ser muito normal. A gente não tem ideia. Eu trabalho também com uma associação que essa cultura do assédio ela é institucional. Ninguém Isso é tem muito coragem de se manifestar contra isso. É muito complicado, é muito difícil acabar com isso. Então, é só associações e as regras têm que partir de cima para baixo, com penalidades severas para esse tipo de prática. Só assim o setor público ou o privado vai conseguir coibir. Certamente, O assédio. certamente. Nós temos tido a grande mídia, recentemente, um filme famoso com algumas atrizes que denunciaram, inclusive, os bastidores hollywoodianos, né, sobre esses cenários e tudo, e grandes figurões foram penalizados e tudo. Então, acho que é um movimento que vem e tem que vir de baixo para cima, porque os agredidos têm que levar, né, isso a público e fazer agora de que maneira vencer todos essas barreiras que a gente colocou aqui, né? O trabalho, enfim, a vergonha e todos os outros caminhos. Tem que vencer essas barreiras. Infelizmente, a pessoa tem que denunciar. Se um denuncia, ele pode até não conseguir corrigir aquele ato imediato, mas com certeza vão vir outras pessoas, vão encorajar um grupo, né? Foi o que aconteceu com esse juiz. Uma mulher encorajou a outra, que apareceram mais de 80 vítimas. Nossa. Né? Ou seja, a pessoa tinha por hábito Exatamente. fazer isso, né? Não foi uma coisa isolada, era habitual mesmo. E o assédio moral ele é muito pouco debatido ainda. Parece que as pessoas que é um assunto meio tabu, né? Principalmente dentro das instituições públicas. Então, eu queria perguntar para vocês duas, quais medidas podem ser adotadas dentro das instituições para que o assédio moral seja debatido de uma forma mais ampla e que seja visto como um assunto que realmente tem que ser discutido? Assim, na minha opinião, a CONACAT já está no caminho certo, né? Com essa criação aqui dessa cartilha, foi uma excelente iniciativa. Além disso, essas instituições podem incluir entre as questões, as medidas a serem adotadas, a criação de workshops, treinamentos, palestras para funcionários de todos os níveis hierárquicos, separados por setores, criar canais de denúncias que sejam seguros e efetivos e que dê segurança à vítima dela não ser retalhada, porque, como eu disse, nem sempre ela tem provas concretas, né?
desenvolvimento de política de tolerância zero, isso é fundamental, que as medidas de punição sejam severas, incentivo à cultura organizacional inclusiva e respeitosa, e principalmente apoio às vítimas. As vítimas têm que ser apoiadas, não podem ser desacreditadas. Tá? Sempre que tenha uma denúncia, independentemente de ter prova ou não, o ato tem que ser investigado e a vítima preservada. E, além disso, monitoramento e avaliação do ambiente dentro das instituições. Com certeza, acho que, né, dentro de todo esse contexto, um outro ponto que me veio aqui, né, as instituições que já têm trabalhado com a CONACAT, as instituições dos servidores públicos que têm entidades de classe bastante articuladas, bastante atuantes, né, e de repente avaliar os afastamentos que essas entidades ou que os locais têm recebido por burnout, por afastamentos de questões psicológicas. Um número crescente disso tem uma série de reflexos na sociedade que pode estar gerando, mas o ambiente de trabalho pode ser um precursor disso. Então, avaliar monitorar esse afastamento, esse adoecimento da sua população, né? O quanto isso não tem reflexo com o assédio moral. Então, eu sempre trabalho esse tema na minha atividade diária, por conta da minha especialidade, atuação com a Previdência Social e com a gestão de trabalho. Então, olhar isso. Por que hoje você tem... Antes você tinha lá na chão de fábrica, era o acidente típico de trabalho, né? O camarada cortava a mão, tinha alguma situação. Hoje ele se afasta por isso que não aguenta, porque está tudo muito cheio, está tudo muito... Não tem suporte, a pessoa não tem... Né, a pressão em que as atividades foram sendo desenvolvidas foram levando a uma série de questões. Então, pode ser a pressão típica do trabalho, mas o assédio moral pode ser um ingrediente disso. Então, talvez a observação desses... Por que aquele setor tem tanto afastamento e o outro não tem tanto? Eles fazem a mesma coisa. Mas quem são os líderes? Então, quem são os envolvidos? Né? Avaliar e fazer... A empresa e o setor público também pode fazer isso. Eu tenho essa ponta, então, dos afastamentos e de demandas judiciais que criticam o que levam sempre a um nome. Quer dizer que está acontecendo alguma coisa naquele ambiente. Você tem maneiras de monitorar. E esse monitoramento na iniciativa privada, por exemplo, tem sido diferencial. Então, não é porque a iniciativa privada é boazinha e entrou lá, é todo mundo amigo dos organismos internacionais, porque eles ganham selos de boa empresa. Com isso, eles se vendem melhor. Com isso, os trabalhadores desta nova geração... Eu tenho isso, eu brinco que a minha enteada vai falar, olha, eu não vou nessa empresa que eu não acho legal. Vi várias coisas lá na internet, no TikTok, que anulou essa empresa, eu não quero nunca trabalhar nessa. E eles vão fazer isso, eles têm essa liberdade que nós não tivemos. Não vou, eu vou vender, eu vou enrolar brigadeiro em outro lugar, mas vou numa empresa que é bacana. Mas não vou nessa empresa que tem uma leitura ruim, que saiu na mídia com essa conexão. Então, a iniciativa privada, que não é boba, o capital não é bobo, né? Ele está implementando essa geração de governança e de políticas de monitoramento do seu ambiente, porque ele quer sair na frente, dizendo aqui é um ambiente que eu monitoro, aqui é saudável, venha trabalhar comigo. Então, venha para o setor público, venha para tal departamento, porque aqui a gente tem índice zero de tal situação. Eu acho que esse é um canal que o gestor vai ter que estar muito antenado também, é uma maneira. Inclusive, este caso que a senhora comentou, daquela pessoa que apalpou a moça no elevador, ele foi demitido, e não foi no ambiente de trabalho, mas para a empresa não ter a imagem dela vinculada a um assediador, ela já demitiu. Isso faz parte das regras de compliance, da preservação da imagem dela, né? Não importa se ele é o diretor, se ele é aquela pessoa que traz resultados. A imagem dela é mais importante do que tudo isso. E o risco ainda ele continuar perpetuando a sua ação, né, com os demais no ambiente de trabalho. Pois é, então a primeira atitude foi penalizar ele de uma forma seríssima. Ele perdeu o emprego. Além dele estar exposto na mídia, ele perdeu o emprego. Será que justa causa, doutora? Já quer entrar no detalhe do case, né? Olha, eu não vi também. Depois não, eu não vi se foi justa causa, mas ele foi desligado. Curioso. Eu não sei se ele tinha vínculo seletista. Alô, tá.
o que eu estava falando, né? Acho que para além do burnout, que é uma realidade no serviço público, a gente tem a questão do superior hierárquico, né? O seu superior hierárquico, se for aquele que está cometendo assédio moral ou assédio sexual, ele pode ter um poder de político e um poder público muito grande. E isso está caracterizando um aumento de índice de suicídio das mulheres no serviço público, principalmente na área da polícia. Então, daí a necessidade de penas severas, independentemente do grau, né, do assédio. Pode ser aquele mais simples, pode ser aquele mais abusivo, mais velado, mais exposto, mas tem que ter uma penalização. Sim, e somada a esse canal de você denunciar, né? Essa possibilidade que a doutora colocou aqui, os canais têm sido divulgados em alguma medida, mas e a segurança que essa pessoa tem? Então, demonstrar que é um canal e é um canal seguro, né? Fazer com que isso chegue de alguma maneira, é só assim que a gente imagina que pode ser possível. As pessoas desconfiam muito ainda dos canais, né? Sim. Principalmente no serviço público, justamente por essas questões do poder político, né? Exato. Então, cabe a nós, né, ir lutando pela implementação desses canais nas instituições que não têm ainda, né? E também divulgar e incentivar e verificar se realmente aquele canal é seguro, para poder passar essa segurança, né? Então, outra coisa que me veio aqui, que nem estava no roteiro, mas veio do que a gente está conversando aqui, com relação às formas de monitoramento. A doutora falou dessa questão dos afastamentos, né? Mas fora a questão dos afastamentos, principalmente no serviço público, como que isso pode ser monitorado? Se aquele ambiente é saudável ou não para as pessoas estarem trabalhando? Eu acredito que o monitoramento dessas doenças, como a doutora falou, já é um índice importante para fiscalizar e monitorar. E, além disso, é necessário que o cumprimento de leis e regulamentos, embora ainda não tenha nenhuma, né, como o deputado Carlos Guanazzi comentou, é importante que seja fiscalizado. Deve ter alguma política, alguma cartilha. Dentro do setor privado, é possível que seja fiscalizado o cumprimento daquelas regras. Agora, dentro do setor público, precisa se criar as regras e precisa fiscalizar para ver o que está acontecendo, monitorar o que está acontecendo. Eu acho que uma forma fácil seria por meio dessa fiscalização das pessoas afastadas, achar a causa, a raiz do problema. Tá? E promover um ambiente seguro com palestras, com informações, com... ensinar as pessoas das gerações mais antigas, como a nossa, de que não é normal brincadeirinhas, piadinhas, porque embora para você seja comum, seja uma coisa besta, a pessoa que está recebendo aquilo, para ela não é, para ela ofende ela de alguma forma, abala ela psicologicamente, né? Então tem que ter políticas, tem que ter palestra, tem que ter orientações, incentivo para que isso não aconteça. Bem, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? No setor público um pouco mais difícil esse monitoramento, mas não só. E aí também, além dos afastamentos, talvez o monitoramento daquele que se atesta com alguma frequência, né? Tem lá os atestados que às vezes não geram um afastamento clássico, mas é uma pessoa que ao longo do ano teve, e aí é monitoria de saúde, não sei como isso no serviço público, mas aí o CID indica muito isso. Olha, estresse o tempo todo, esses afastados, aí esses atestados também são caminhos aí, eu acho, de um olhar. Sim, né? sim, é a promoção da cultura do respeito. Com né? certeza. É investimento nessa questão da equidade de gênero, da proteção da minoria, dos vulneráveis. Eu fiz essa provocação até porque todos que estão aqui são de entidade de classe, né? Que é para a gente poder levar isso para as nossas instituições e poder melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho, né? Inclusive, um ponto importante das instituições, das entidades, é promover a advocacia e o lobby, né? Junto à aprovação de leis, propor reformas, propor regulamentos, políticas, legislações que protejam contra o assédio. Isso é importante. Nós tivemos um encontro em Brasília, né? A primeira edição foi em Brasília. E teve um painel também sobre assédio moral e assédio sexual.
E as colegas de Brasília, elas ressaltaram a importância das entidades de classe na discussão do assédio moral e chegaram a falar que é muito importante a questão do acolhimento, né? Nós acolhermos quando chega para nós essas situações de assédio, e também da orientação, né? E quando elas foram falando, a gente está fazendo esse trabalho na nossa entidade, né? Mas a gente acompanha do início até o final, né? Geralmente até o Maicon que costuma fazer isso. E a gente acolhe, ouve e consegue resolver, né? Mas eu queria, justamente para a gente poder debater melhor o assunto, como que as entidades de classe podem contribuir para a ampliação dessa discussão, né? As entidades de classe podem prestar apoio psicológico, podem prestar apoio jurídico, podem auxiliar na denúncia, podem encorajar, pode fornecer meios, pode dar ideias de como a vítima possa obter provas, possa fazer a denúncia, ou internamente, ou para órgãos externos, Ministério Público, como divulgar isso. Isso é importante, que eles tenham esse apoio das entidades. Certamente, eu também vejo dessa forma. Acho que é um canal que, se aquele espaço público não possui, né, a caixinha lá de denúncias ou de sugestões, a entidade se coloque nessa posição, né, se valha dos seus canais, dos seus e-mails, dos seus ambientes e de acolhimento. Aqui que existe uma segurança e de que, ainda que aquela pessoa não se sinta tão segura, promova os ambientes que esses são questionáveis, né? O Ministério Público colocou, é maravilhoso, um espaço para receber isso, o próprio Ministério do Trabalho e outras entidades da própria região, né? Autoridades que estão aptas a receber esse tipo de reclamação, de insatisfação, de comentário, de anúncio, né? De informação, que às vezes a denúncia não é nem só o ofensor, eu posso ter um terceiro que está percebendo o ambiente, né? E fazer essa divulgação. Então, as entidades de classe, na minha visão, têm a estrutura que, às vezes, o serviço público não funciona tão bem. E aí ele se coloca num papel um pouco mais distante, embora tenha toda essa questão da hierarquia que foi colocado aqui. Lá na entidade de classe, acho que você consegue equalizar um pouco mais isso. Então, ela consegue ser um captador dessas situações, né? Além da promoção, como a colega colocou, dos treinamentos, do encorajamento, né? Dessa fala. A doutora falou aqui sobre terceiros. E aí eu lembrei que terceiro que está presenciando atos de assédio e está sendo conivente com aquilo, mesmo que ele não esteja praticando, mas ele é conivente e ele pratica, sim, o assédio de forma passiva, tá? Por omissão. Ele também é um agente por omissão, tá? Ele também pode ser penalizado por isso, porque o dever dele era manter um ambiente seguro e saudável e ele não está fazendo a parte dele. Às vezes é aquela questão do medo mesmo, Exato. né? Acaba não fazendo a parte dele por medo, mas culmina nisso daí, né, Di? Ele está praticando o ato por omissão. Sendo conivente, né? por omissão. Por omissão, exatamente. E é interessante porque a gente não tem essa reflexão no dia a dia, né? Porque existem muitos casos em que as pessoas veem aquilo, mas não tem coragem de falar. Porque culturalmente aquilo sempre foi aceito. Mas espera aí, não é porque sempre foi aceito que a gente não pode corrigir daqui para frente. Nós temos o dever de corrigir. E a nova geração está nos ensinando isso, né? Muito bom. Isso é positivo. Então, e as entidades de classe têm um papel muito importante nisso, né? Porque a gente cabe, dentro da própria entidade de classe, trazer essa discussão, né? E para pensar em meios de como ampliar a discussão dentro da instituição que a gente trabalha, né? E com palestras, com orientações, até com conversas orientando. Isso me veio à cabeça agora, né? De colegas que são mais engajados e conversam mais e com as pessoas e falam, olha, será que aquilo não é uma situação de assédio e tudo mais, né? Então, a gente tem um papel muito importante que a gente precisa ampliar mais ainda, né? Exatamente.
Com certeza. De Porque repente desenvolver essas lideranças, né? Essas pessoas que têm esse poder de articulação com os demais e fazer com que ele tenha esse papel também de ser agregador no combate de um ambiente ruim, né? exatamente, porque o assunto em si, né, é um assunto que causa um certo constrangimento, tanto que até o deputado falou que tem um projeto de lei aqui na casa, né, que está parado, o do Código Penal, da alteração Sim, do o Código Código Penal Penal também também. tá parado. Então, as pessoas não querem conversar sobre esse assunto, Né? Exatamente. né? Então, é bem complicado. Porque, infelizmente, para a maioria isso é comum. Pode fazer. Acho que para além da possibilidade de atuação das entidades de classe, de educar, de acolher, tem um processo administrativo disciplinar, né? O servidor vai responder um PAD aí para investigar essas denúncias e a punição vem por aí, vem através do PAD, né? Então, acho que tem que ficar claro que não é uma questão ali só de fiscalização, não, o servidor público ele vai ser punido e ele vai ser punido através de um PAD. Bem colocado. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, né, com relação ao tema e nos ajudarem, né, a pensar e a refletir, trazer provocações também para que nós, das entidades de classe, que a gente possa cada vez mais trazer o assunto e ver se ele finalmente começa a ser mais debatido, né? Isso aí, eu acho que eu quero parabenizar a CONACAT, eu acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho, que a partir daqui vocês encorajam as pessoas a denunciarem e a coibir essas práticas. Sim, o poder público, eles podem punir, mas sem a denúncia, sem o apoio, não só... a denúncia não só daquele que sofre o assédio, mas aqueles que presenciam também é importante. Então, acho que é um apoio mútuo, seja de homens, mulheres, já que as mulheres são as mais atingidas por esses atos. Mas acho que a conjunção de tudo isso tende a melhorar o ambiente e nós precisamos nos inspirar nas gerações, né, as mais novas, aquelas que a gente fala que é do mimimi, não é mimimi, né? A gente tem que considerar que não podemos aceitar algumas brincadeiras. Temos que levar, dúvida. Não é? Eu tenho dito isso, eu brinco que eu concordo que eles também são reclamões demais, né? Tem os privilégios de mais conforto, de mais tecnologia, de coisas que nós não tivemos tanta. Eu brinco até no escritório, com o time, vai haver uma jurisprudência, ninguém teve que ir para uma biblioteca, né? Acha tudo virtualmente, tem as vantagens e eles acabam ainda sendo uns reclamões nesse sentido, mas trazem muita coisa boa para a gente, né? De não guardar isso, de levar, de expor essas situações. Né? Acho que isso é muito importante. Então, para as entidades, realmente, assim como a doutora Líbia, eu também parabenizo a atitude da CONACAT de estar gerando essa cartilha, de estar plantando essa sementinha, de trazer para uma manhã como essa todos os senhores, né, que estão aqui, estão nos vendo. Uma discussão foi muito rica, agradeço a participação e acho que a gente tem sempre trocas a fazer. Acho que a atividade privada também pode ajudar, essa troca de experiência das entidades de classe com as entidades de classe da atividade privada pode oxigenar, trazer ideias do que está sendo feito lá, né? Eu acho que são coisas, essa comunicação, e hoje os canais estão aí, né? A gente consegue fazer eventos compartilhados, acho que isso pode trazer muita coisa boa para todos nós, para a sociedade no geral. Exato, refletindo no serviço público, né? A gente dando qualidade para o servidor público, vamos ter em troca um bom serviço público, isso é muito importante. Não há dúvida, isso mesmo. E eu vou deixar aqui, antes de encerrar, a provocação para as entidades de classe da CONACAT discutirem mais o assunto, trazerem ideias umas com as outras para a gente melhorar isso daí no dia a dia dos nossos associados, dos nossos filiados. E melhorar, por consequência, a nossa instituição, né? Porque se o ambiente de trabalho é saudável, a prestação do serviço público é melhor, ganha o serviço público, ganha a sociedade. Obrigada a todos. Obrigada.